pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série de vídeos sobre os pontos críticos que eu tenho a depender da classificação biofarmacêutica do IFA no desenvolvimento de uma formulação, hoje a gente vai tratar sobre o classe 3, ou seja, o insumo farmacêutico ativo que tem alta solubilidade e baixa permeabilidade. Então, mais uma vez, para a gente recapitular, a gente sempre vai falar sobre três aspectos principais: características do insumo farmacêutico ativo, características da composição, e aqui eu falo de excipientes e rota produtiva, e por último, características dos meios de dissolução. Como eu disse, no classe 1, quando eu falo do insumo farmacêutico ativo que tem alta solubilidade, eu vou olhar ali sobre os principais aspectos, pensando em design de formulação para o IFA, sob a ótica de tamanho de partícula e polimorfismo, mas quando eu falo de um IFA que tem alta solubilidade, estes dois parâmetros não endereçarão aspectos relacionados à solubilidade, nem para melhorar, nem para piorar, porque eu tenho uma característica da molécula que ela é de alta solubilidade. Eu devo olhar para esses parâmetros no meu design de formulação? Com certeza, mas não com o objetivo de impactar ou não a solubilidade do meu IFA e, consequentemente, da minha composição. Aqui, o olhar sobre esses dois parâmetros, ele é muito mais relacionado, mais uma vez, ao conhecimento que eu tenho sobre o meu produto e à performance produtiva, de que de alguma forma eu possa conhecer e controlar melhor isso, tanto no desenvolvimento como futuramente quando o produto estiver sendo lançado. Bom, então do IFA basicamente é a mesma característica do classe 1, quando eu falo do classe 3, porque mais uma vez ele é de alta solubilidade. Quando eu falo de composição, e aqui falando de excipientes e rota produtiva, para um classe 3, eu tenho alguns complicômetros. Por quê? Ele é de baixa permeabilidade. E aqui eu queria chamar a atenção justamente para o uso dos excipientes nessa composição de um classe 3. E por que é tão também falado na literatura que eu tenho que ter a mesma composição quali e quanti quando eu estou falando de um genérico, um similar, comparativo a um produto de referência que contenha um insumo farmacêutico ativo classe 3, quando eu falo de bioisenção, mas também, e aqui é um ponto importante, independente se o processo será por bioisenção ou não, é muito importante que a gente se atente a isso no design da nossa formulação, que é o quê? Quando eu falo que um fármaco ele tem baixa permeabilidade, e aqui eu vou abrir um parênteses, a gente tem dois tipos de transporte quando eu falo da transferência do meu insumo farmacêutico ativo, do meu IFA ali, do lumen intestinal para a corrente sanguínea. Então eu tenho um transporte por difusão passiva ou por transporte que a gente fala ativo, transporte ativo. Então, difusão passiva ou transporte ativo. O que acontece com os excipientes que compõem essa formulação de um classe 3? É descrito na literatura que alguns excipientes eles têm a capacidade de alterar a característica da minha membrana intestinal, fazendo muitas vezes com que haja ali uma certa desorganização, e aí isso faz com que o IFA, que eu tô ali pronto para ser absorvido, até absorva mais, ou até que tem alguns excipientes que atuam ali no próprio transportador na membrana intestinal. Então não é simples, Quando a gente fala de que para um bioisento eu preciso mimetizar necessariamente, qualitativamente ter a mesma composição e quantitativamente também, é por conta de todos esses dados de literatura que trazem que os excipientes hoje também é conhecido o impacto que eles podem ter ali na absorção do produto por ele ser de baixa permeabilidade. Então eu sempre faço aqui um comparativo, Então quando eu estou falando de um estudo de bioequivalência, é muito importante que eu mimetize também tudo isso. Então imagina, eu estou com classe 3 de baixa permeabilidade, uso aqueles componentes no referência. Quando eu estou desenvolvendo uma cópia, o ideal é que eu use os mesmos componentes na quantidade mais próxima possível para que eu não tenha, de repente, mais absorção do que o referência teria, por exemplo, por conta do impacto desses excipientes na composição na membrana intestinal. Então é um pouco mais complexo quando eu falo de um classe 3. É importante a gente ter isso em mente. E por último, por fim, os parâmetros de dissolução, que mais uma vez a gente volta para a solubilidade. Então eu não devo ter aqui grandes impactos de dissolução nos três meios que eu for testar o meu produto, por conta de que o IFA apresenta características de alta solubilidade. Obviamente, que a gente tem que aí se atentar, entender qual que é o design da formulação como um todo, mas basicamente aqui o que é crítico para um classe 3 é a questão da composição. Aline, mas eu preciso deformular tudo
quando eu não for para um processo de bioisenção? Não. Só que tente mimetizar os mesmos componentes ou componentes semelhantes em concentrações usuais. Eu acho que é isso que é o mais importante. E obviamente, quando eu estiver falando de um processo de bioisenção de um classe 3, é fundamental, tá descrito, tá na regulamentação. E faz total sentido que a gente deformule todos os componentes e entenda as quantidades de cada um, para que a gente não tenha problemas de alteração, né, vamos dizer assim, na absorção desses IFAs quando eu estou administrando um referência e a cópia, né, o similar genérico. Tá certo? O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu achei importante abrir esse parênteses e a gente se vê mais uma vez no próximo vídeo para falar das outras classes biofarmacêuticas. Tchau, tchau, muito obrigada!